Muito bem, a proposta para esta vigília, que tem como título, Que Amor é Esse? Um lindo título, uma linda música, que poder de mensagem, de letra e melodia, é destacarmos os eventos da vida, ministério, sacrifício e promessa de volta e eternidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a parte que me cabe nesta participação, nesta tarde, é tratar do tema da encarnação de Cristo. Ao fazermos um exame bíblico a respeito da pessoa do Senhor Jesus, creio que a melhor forma de começarmos esse estudo, que vai tratar da encarnação, nascimento virginal, que vai tratar do ministério e obra, morte e sacrifício na cruz, ressurreição e intercessão e promessa de sua gloriosa volta para nos levar ao eterno lar, é reproduzir a introdução do Evangelho de João, uma das mais extraordinárias declarações das Escrituras, que se encontra no livro, o Evangelho segundo São João, capítulo 1, vamos ler os versos 1 e 2, então o verso 14, e lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Agora o verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitou entre nós, significa literalmente, instalou seu tabernáculo entre nós, armou a sua tenda, armou a sua barraca em nosso acampamento. Seria de uma forma muito simplista dizer assim. Essa expressão, habitou entre nós, ele veio viver entre nós, ela é tão forte, porque ela não somente indica a sua entrada neste mundo com a natureza humana, mas também aponta para a sua pré-existência. João usa o termo, o Verbo, como uma designação para Cristo, que veio para revelar o caráter, a mente e a vontade do Pai. É muito importante nós demarcarmos de forma segura o propósito da encarnação de Cristo. E esse é o objetivo maior. Ele veio para revelar o caráter, a mente, a vontade do Pai. Assim como a fala é uma expressão das ideias da mente, Jesus veio para revelar o caráter, a mente e a vontade do Pai. Interessante que num dos seus comentários, Ellen White menciona que esta revelação dizia respeito não só ao nosso mundo, mas também aos demais mundos criados. Gênesis 1 se refere ao princípio deste mundo, mas o verbo de João 1 é o Criador de todas as coisas, portanto, ele antecede o princípio de Gênesis 1, ele antecede o princípio do princípio. Assim, o princípio de João 1 é anterior ao princípio de Gênesis 1. Quando tudo o que teve no princípio começou, o verbo já existia. Cristo sempre foi Deus, mas em contraste ele se tornou homem. Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 39, afirma: o Filho esteve com o Pai desde toda a eternidade. Em Evangelismo 615, nunca houve um tempo em que ele não estivesse em comunhão com o eterno Deus. Vamos falar um pouquinho da sua pré-existência. Seja de forma direta ou indireta, o Novo Testamento afirma claramente que Jesus, enquanto Verbo, existiu antes de seu nascimento em Belém da Judeia. Ele não passou a existir quando nasceu em Belém, como alguns querem crer. Dos lábios do próprio Jesus foram feitas várias afirmações de que ele foi enviado pelo Pai
E de forma explícita, ele declarou sua origem celestial, como por exemplo em João 16, 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. O Salvador não somente afirmou que existia antes de vir ao mundo em glória íntima com o Pai, mas também não hesitou em afirmar que antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58, frase que nos remete a Êxodo 3,14, eu sou o que sou, a forma como Deus se apresentou a Moisés no deserto. Nós não estamos falando de mera pré-existência, mas sim de uma pré-existência eterna, acerca da qual o próprio Antigo Testamento dá testemunho em várias circunstâncias. Cito apenas duas: Isaías 9,6, chamando-o de Deus forte e Pai da eternidade, Miqueias 5,2, indicando o local do seu nascimento, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O ensino de que o Filho de Deus existia antes de haver nascido em Belém e descido do céu, onde por toda a eternidade partilhava a glória do Pai. Grifem esta frase: é fator essencial na compreensão de sua pessoa e sua obra. Muitas vezes perguntamos qual é a mais importante obra que Jesus realizou. É claro que é o conjunto de tudo aquilo que ele fez, porque ele não teria morrido se não tivesse nascido, não teria ressuscitado se não tivesse morrido, não teria ascendido ao céu se não houvesse ressuscitado, e não voltaria se não tivesse ido. É o conjunto. Mas entender e compreender e aceitar a sua pré-existência eterna e a sua natureza divina é fator essencial para entendermos todo o transcurso do seu ministério, que será apresentado pelo pastor Dermival, depois o sacrifício pelo pastor Josué, sua ressurreição e intercessão pelo pastor Erlo, e finalmente a sua volta pelo pastor Fernando. O comentário bíblico adventista faz uma afirmação muito interessante acerca da encarnação. Ele diz o seguinte, página 989: é impossível, olha que forte isso, é impossível compreender o significado da encarnação, a não ser partindo do pano de fundo da pré-existência de Cristo como Deus e de sua associação com Deus. Indesejado de todas as nações, página 530, Ellen White declara: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Isso ela afirma no contexto da ressurreição de Lázaro, para reafirmar o poder de Cristo de dar a vida. Os escritores do Novo Testamento, especialmente João e Paulo, enfatizaram o conceito da pré-existência de Cristo. João declara que o Verbo estava no princípio com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ao afirmar que ele se fez carne, significa não apenas que ele se mostrou em carne, não apenas isso, mas que ele apareceu em carne, mas que de fato ele se fez carne. Há uma forte diferença entre se apresentar, ter a aparência de, não, ele se fez carne. Em um tempo definido, o Verbo tornou-se humano. Jesus desceu do alto e ocorreu uma encarnação, termo de origem latina que quer dizer ato de se tornar carne. Isso quer dizer encarnação. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, se fez humano para nossa salvação, é talvez, de acordo com o Tratado de Teologia dos Adventistas do Sétimo Dia, página 182, é talvez a única doutrina da fé cristã que é essencial para todas as outras. Se nós retirarmos a encarnação do eterno Filho de Deus, não há sustentação para nenhuma outra doutrina do cristianismo. Na célebre passagem da carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, o apóstolo Paulo, ele apresenta frases impressionantes a respeito de Jesus: subsistindo em forma de Deus,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa palavra forma, morfê, palavra que Paulo utiliza no grego, ela designa, é muito interessante isso, ela designa as características essenciais de uma natureza. Então, quando Paulo afirma que Jesus subsistindo em forma de Deus, Paulo está dizendo que ele possuía todas as características essenciais da divindade. E quando ele afirma que mesmo subsistindo em forma de Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, forma de Deus, forma de servo, Paulo está dizendo que ele também tinha as características essenciais da humanidade. Assim, Jesus Cristo é plenamente Deus, plenamente homem. Estamos numa época em que parece agora culto e moderno apontar para os eventos bíblicos como sendo mitos. Inclusive, gente boa dentro do nosso meio tem defendido essa ideia. Os milagres são mitos, Cristo é um mito, o nascimento de Cristo é um mito, a morte de Cristo é um mito. Eu quero afirmar de forma categórica, queridos irmãos, que isso não foi uma metamorfose muito frequente na mitologia grega, mas uma genuína, verdadeira encarnação. Não estamos falando de um mito, estamos falando de um fato ocorrido. A humanidade de Cristo foi real e completa. Real e completa. O ser divino pré-existente se humilhou e assumiu a natureza humana. O que ocorreu foi uma encarnação de fato, de verdade. Paulo ainda se refere outras vezes à encarnação de Jesus nos seus escritos. Gálatas 4 e 5 talvez seja uma das mais conhecidas. E vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo acredita todos os eventos redentivos. Paulo acredita ao Pai, que cumpre assim o plano da redenção. Esse mesmo propósito Paulo salienta na primeira carta a Timóteo, quando escreveu: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Capítulo 1, verso 15. Essa trilogia inicial, pré-existência e encarnação, ela é concluída com o nascimento virginal. A Bíblia nos informa que nosso Senhor se fez carne ao ser concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Mateus e Lucas destacam esses acontecimentos. Destaco novamente, não encontramos aqui nada de mitologia comum naqueles dias, nenhum casamento de divindades, nenhuma versão mitológica de um relato fantasioso de nascimento, mas somente uma afirmação em linguagem sóbria e solene de um simples ato do Espírito Santo, soberano e não repetido. A encarnação é o nascimento virginal de Cristo, pressupõe tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. É por isso que João faz dessa confissão: aqueles que confessam e aceitam que Jesus Cristo veio em carne, ele faz disso o teste de toda a verdade. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 1 e 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quem não aceita a encarnação, não aceita a origem eterna de Cristo, seu nascimento virginal, segundo João, não é de Deus. Nosso tempo avança e eu quero ir para as conclusões dessa breve exposição. Para uma mentalidade moderna, meus irmãos e amigos, e por falar em amigos, que alegria eu sinto de voltar a essa igreja. 8 anos, eu e minha família fomos abençoados com o companheirismo de muitos de vocês que estão aqui, ao trabalhar aqui nessa instituição, e eu louvo a Deus. Dizia ainda há pouco para o pastor Douglas, que quando eu entrei aqui, falava para minha esposa, como eu sinto bem, me sinto tão feliz de entrar aqui,
ver como a liderança do pastor Douglas tem sido tão dedicada a fazer desta escola uma escola melhor do que quando eu entreguei. Caprichoso com as obras, com o patrimônio, com tudo aquilo que envolve a educação adventista. Deus seja louvado por esse ministério tão lindo que é a educação adventista. Para uma mentalidade moderna, secularizada e positivista, que perdeu a capacidade de se surpreender, a pré-existência, a encarnação e o nascimento virginal de Cristo parecem apenas mitos impossíveis de terem correspondido à realidade. Indifícil, impossível de se aceitar. Mas para os escritores do Novo Testamento, e para cada um de nós, era somente através de uma encarnação que Deus podia se tornar realmente conhecido. É o contrário do que muitos querem dizer, que Deus precisou encarnar para entender a humanidade. Esse é um absurdo que diminui a grandeza de Deus. Deus não veio encarnar porque Ele precisava conhecer os desafios da humanidade, ou Deus não sabe todas, Ele não é onisciente. Deus encarnou para mostrar-se, para tornar-se conhecido, para dar-se a conhecer em toda a sua plenitude. Não se trata de uma doutrina isolada, mas encarnação, pré-existência e nascimento virginal de Cristo constituem uma palavra sobre a graça divina e o desamparo humano. São parte integrante do drama da redenção. Eu quero agora compartilhar com vocês uns 4 ou 5 parágrafos. Dá para, por favor, colocar para nós aí? Do Desejado a Todas as Nações. São textos que arrancam de nós um senso de reverência e de adoração a Deus. Vamos ver se a gente consegue ter esses slides, antes que os arautos retornem para nos abençoar novamente. Não foi nessa configuração que eu sonhei que ficaria o slide. Até eu tenho que me aproximar aqui. Aí, Fernandinho, não tem jeito, né? Mas eu vou ler para vocês. Desejado, primeiro capítulo, irmãos. Perdoem-me dar as costas para vocês aí. Desde que Cristo veio habitar entre nós, sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações e se compadece das nossas dores. Lembre-se do tema da nossa vigília: que amor é esse? Esses textos estão relacionados com esse tema geral. Todo filho e filha de Adão pode compreender que nosso Criador é o amigo dos pecadores, pois em toda doutrina de graça, toda promessa de alegria, todo ato de amor, toda atração divina apresentado na vida do Salvador, na terra vemos Deus conosco. Ainda na mesma página, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Página 25. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. E eu confesso a vocês que nunca havia posto suficiente atenção para a seguinte frase. Olha que coisa tremenda. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho. Gente, eu nunca havia prestado... Sempre falando, Jesus é humano, natureza humana para sempre. Não, Deus adotou em Cristo a natureza humana. Olha que sublime isso, que coisa maravilhosa. Levando a mesma natureza humana ao mais alto céu. Que lindo. Esse é um dos textos mais maravilhosos e tocantes da pena de Ellen White, página 25, diz assim: Cristo foi tratado. Que amor é esse, não, irmãos? Como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia, pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? E texto final. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade,
onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu. Aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. Apocalipse 21:4. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom. Emanuel, Deus conosco. Altos, podem vir? Enquanto eu termino aqui as palavras de encerramento, para dizer, irmãos, que o grande amor de Deus, manifestado neste Deus maravilhoso, cujas palavras não alcançam suficiente força para descrever. Este Cristo Jesus, que nós conhecemos como Filho de Deus, mas sem nenhuma hierarquia, sem nenhuma posição secundária em relação ao Pai, ou superior ao Espírito Santo. Este Deus, Ele aceitou habitar entre nós, humilhar-se, para que nós pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Que nós possamos louvá-lo, amá-lo, adorá-lo, por esse amor infinito. Que Ele nos abençoe para isso. Amém.